conhecendo meu corpo, que não foi nada grave. Hoje, em um movimento aí, acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa, quase nada. Boa notícia para o torcedor rubro-negro. O Arrascaeta dizendo que conhece seu corpo e acredita que não foi nada demais. Eugênio Leal. O Flamengo saiu na frente, mas o Vozão foi buscar. E agora o pensamento já é Copa do Brasil também, Eugênio. Sim, que perdeu o primeiro jogo, né? Precisa dar a resposta. E aí é o segundo jogo do Flamengo sem ganhar e o ambiente já pesa. Aquilo que a gente sempre fala, né? Muito difícil. Esse jogo no Ceará, no Castelão, não é para o Flamengo, é para todo mundo que vai enfrentar lá, tanto o Ceará quanto o Fortaleza. Sim. Ele reserva algumas dificuldades, como a qualidade do gramado e como o calor. E ontem foi um jogo com clima de Copa do Mundo, né? Porque o estádio lotado, aquele ambiente. O Ceará nunca vai se entregar fácil. O Ceará é um time que vinha numa sequência ruim no campeonato, conseguiu ganhar do Cruzeiro fora de casa, recuperou. E ontem deu trabalho para o Flamengo, que especialmente no segundo tempo caiu muito de produção. Mas é um Flamengo que está tentando também se adaptar a reforços que chegaram agora, que já mostram, né, um pouco do que podem entregar para o time. E que vão, tenho certeza, com o tempo, encaixar melhor, cada vez melhor e proporcionar mais opções ao Flamengo. A gente já viu opções ontem diferentes. Esse lance do gol é um case disso, mas ainda é um time que está, primeiro, numa sequência de jogos. O Flamengo não parou, veio do Mundial de Clubes, teve ali uma semana, 10 dias de descanso, mas segue sempre com a pressão de que tem que ganhar todos os jogos. Se espera sempre do Flamengo a vitória. E não só a vitória, né? A vitória convincente. Exatamente. A vitória com bom futebol, como foi contra o São Paulo, né? É sempre necessário encantar. E o Flamengo tem tido dificuldades para isso, porque essa não é a realidade para ninguém, mesmo para um time que tem o potencial econômico do Flamengo, que se permite fazer contratações do peso das contratações que o Flamengo fez. É pedreira o campeonato, é pedreira o calendário do Flamengo. Então, mas o calendário é pedreiro, eu concordo. Eu achei interessante, até diferente do que a maioria faz, a fala do Felipe Luiz, quando ele fala exatamente sobre o calendário, sobre o grande número de jogos, mas ele diz assim: não reclamo, porque os melhores é que estão em todas as competições. Eu achei interessante, diferente. Os outros que reclamam, eu não tiro a razão deles, porque o número de jogos realmente é alto, é desumano, é difícil você manter o mesmo time, é difícil você conseguir que os seus jogadores não sofram lesões com tantos jogos, e os técnicos vão fazendo o que podem, vão mesclando, alguns com mais opções, porque investem e têm elencos vastos para isso, com qualidade e quantidade. O Flamengo é um caso desse que eu estou falando, mas o Felipe Luiz falou, não reclamo, viu, Mário? Ele pode não reclamar. Ele poderia reclamar, eu estou dizendo. Então, ele pode reclamar ou não reclamar. Ele reclamando ou não reclamando, a gente pode dizer que o calendário é puxado. Sim, e que o Flamengo tem sofrido muito nos últimos anos com esse calendário. Porque do Flamengo se espera, repito sempre, a vitória aliada ao bom desempenho. Perfeito. O time é cobrado por isso e esse preço tem sido muito alto. O Flamengo normalmente cai de produção a partir do mês de setembro. Setembro, outubro são meses muito difíceis para o Flamengo. Vamos ver se agora, com esses reforços que chegaram, eles conseguem equilibrar um pouco a questão física e dar o gás que o Flamengo precisa. E ainda assim, né? Porque fica a expectativa do torcedor e no imaginário ali coletivo de que a janela é absurda, os reforços são de um nível altíssimo e a apresentação já tem que ser imediata. Ele já tem que entrar e corresponder e fazer valer o valor que pagaram, o status que chegou. E nem sempre, ou quase nunca é assim, a resposta vir de uma forma imediata. A gente está falando de jogadores que vêm da Europa, de jogadores que vêm de uma outra condição, de calendário, de desenvolvimento, de trabalho. E sim, precisam de um tempo de adaptação. É claro que trazendo ali para a realidade o nível altíssimo da individualidade desse atleta, ele pode ali, num lance ou outro, já desequilibrar. O Samuel Lino entra no jogo passado, num segundo tempo, e já mostra um valor absurdo. Ontem, mostra esse mesmo valor, mas não o suficiente para, por exemplo, garantir ou participar diretamente de uma possível vitória do Flamengo. Então, ainda tem isso. O Flamengo, ele monta um elenco para disputar todos os títulos que tem ali. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Não é garantia que vai conseguir. As outras equipes, por exemplo, têm uma mobilização diferente. Então, ele vai enfrentar um Atlético Mineiro
agora, num jogo de volta de Libertadores, precisando reverter um resultado, que talvez esteja mais mobilizado que ele por essa Copa. Mas ele pode conquistar o Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, que é a prioridade dele. Ele pode cair na Libertadores, porque ele vai encontrar um outro adversário que na Libertadores vai estar dando a vida. Então, assim, eu acho que alinhar a expectativa do que o calendário oferece, do tempo que o jogador precisa de adaptação, do que o adversário também impõe de dificuldades, eu acho que tem tudo isso, assim. O Felipe Luiz ontem fala sobre o aproveitamento das oportunidades criadas, né? Que o Flamengo não conseguiu ser tão efetivo assim e, de fato, não conseguiu. 8 finalizações do primeiro tempo, 2 só foram no alvo. E aí, no segundo tempo, o Ceará finaliza mais, acerta mais o alvo, tem mais a bola. Então tem essa queda de rendimento, é bem verdade. Quando tem a oportunidade, o Flamengo precisa marcar. E ele está tendo essa dificuldade, porque ele está passando por essas mudanças, os lados de campo são diferentes, ora ele está com o Plata, ora ele está com o Bruno Henrique mais avançado, ora ele está com o Pedro, ele não está conseguindo entender qual que é a dinâmica. E quem tem aparecido é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta que tem, entre aspas, como esse segundo atacante, feito os gols do Flamengo. Professor Celso, diga. Estava aqui pensando numa frase do Charlie Chaplin: não sois máquinas, homens é o que sois. Ninguém, Professor Celso voltou. É máquina. Ele voltou, Mari. Como é que é? Charlie Chaplin? Não sei se foi em Tempos Modernos, um filme que ele criticava justamente essa coisa da produção em massa, que ele ficava ali apertando o parafuso. Não sois máquinas, homens é o que sois. E eu acho que empatar com o Ceará, dentro das condições que até o Eugênio colocou, gramado, calor... O senão é esse, justamente, tinha que ter ganho esse jogo no primeiro tempo. Cabeça no jogo da volta, de Copa do Brasil. A necessidade... Bom trabalho do Léo Condé. Ótimo trabalho do Léo. A necessidade do jogo da volta. Eu lembrei também de uma outra frase muito usada: não se pode ganhar todas. Esse caso do jogo do Ceará é um desses casos. É uma dessas não vitórias que você tem que aceitar. Você pode aceitar, não precisa ganhar todas em altíssimo nível. Contra o Galo, sim, né? Contra o Galo tem que dar uma resposta, porque embora possa ser campeão brasileiro e da Libertadores, é uma das taças importantes em jogo. Então essa dosagem, claro que esse negócio do Felipe Luiz não reclamar, ou às vezes reclamar menos que os outros, compara com o Renato Gaúcho, por exemplo, que também foi técnico desse Flamengo e vivia reclamando, né, das contusões, dessa fase do ano em que o Flamengo tem sempre que trazer reforço, e olha que o Flamengo tem time e tem elenco, e toda hora precisa trazer reforço. Então acho que normalizar essa coisa que é anormal, punir os melhores times, eu acho que isso não é legal. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso. Então você normalizar isso, eu entendo, a intenção do Felipe Luiz não foi essa. Mas isso dá milho pro bode, entendeu? Dá milho para os caras nunca mexerem nessa coisa que é... Isso daí é desumano. Submeter jogadores de futebol a uma... Já está provado, a fisiologia já provou que não dá para jogar seguidamente, como você joga, por exemplo, em outros esportes, no basquete. O Flamengo, que tem toda essa condição financeira, passa por isso, né? De dificuldade. Você não pode normalizar isso. A gente tem que pensar em mexer nisso. Mas na coletiva, depois de um jogo que não ganhou, num contexto de estar grato pelo time, pelo elenco que ele tem, eu até entendo. Mas isso não é normal, não, gente. O futebol precisa parar para pensar, e parar para pensar muito sério. Porque isso, além do dano físico para os jogadores, isso estraga o espetáculo. Essa história de time alternativo em outras competições, isso desvaloriza competições. Isso, ao contrário do que se pensa, também é jogar dinheiro fora. O futebol tem que parar para pensar seriamente nisso. Queria ouvir vocês sobre o Rossi no gol ali do Vozão, porque ele é um grande goleiro, já ajudou o Flamengo várias vezes, mas nessa ele foi mal, não foi não, professor? Foi mal. Foi mal, e eu digo isso por conhecimento de causa, que eu também errava assim. Ah, é? Porque já ouvi muita gente falando, e concordo, pô, goleiro brasileiro, tradicionalmente, salvo exceções, mas sai mal do gol, e a gente tem uma escola, uma atualidade de goleiros muito bons, espalhados pelo mundo. Mas nessa ele foi bem. E, enfim, mas o Rossi não é brasileiro e também saiu mal nessa. Houve um tempo, você sabe... Não é só brasileiro, não, que sai mal do gol. Você sabe que o falecido técnico Oswaldo Brandão... Na dúvida, né? Foi e ficou no meio do caminho. Quando você perguntava para o Brandão a diferença do goleiro argentino e do brasileiro, o Brandão dizia que a diferença é que numa bola cruzada na área, o argentino gritava, deixa que é minha, e o brasileiro gritava, vai que é tua. Então, nesse caso aí, ele é argentino. O Rossi aí, ó. O Rossi aí, e foi, não vai que é tua, né? Saiu mal sim. Mas eu acho que ele tem crédito, né? E é um crédito recente, hein? E é um crédito recente. Mas o Pedro Raul falou que tinha estudado o Rossi. Falou que tinha estudado. E que já tinha visto que ele
faz que vai sair e volta no meio do caminho. Eu não tinha visto essa do Pedro Raul. Raul falou que Mandou estudou. essa. Um estudioso. E Você já sabia que o goleirão do Flamengo ia falhar? não é que falhar, que ele tem essa Em alguns coisa... momentos ele Então, gera dúvida. Ali. Essa bola, e aí eu acho que começa na batida do escanteio. Isso, exato. A batida já é uma bola que vai saindo, ela é em curva. Então o goleiro acha que vai chegar, no meio do caminho ele percebe, não vou chegar. Que é o pior, né? Na minha visão, Sim, é o pior. ou vai ou fica. Ou você fica para tentar defender, ou você sai e tira a bola. Agora, no meio do caminho... Eu sempre falo pro meu filho Daniel, que também é goleiro, se for para fazer fique. Né? Então, ele acha que vai chegar, percebe que não vai, para. No que para, o Pedro Raul tá lá para conferir. Então é um gol pensado, um gol trabalhado. Estudado. Mérito do Ceará. Sim, Rossi falhou no gol de Pedro Raul. Manda outra aí. Aí, professor voltou. O professor Próxima voltou com pergunta. tudo. A próxima, essa foi Depois fácil. das férias, mas importante a colocação do Eugênio. Claro que temos que valorizar o mérito do Pedro Raul, do Ceará, mas contou sim com a falha do Rossi. Sem uma dúvida, Sim. né? Quer dizer que agora nós temos Mas é uma falha recorrente que ele identificou. atacantes que estudam goleiros. Também o goleiro pensa que é só ele que estuda o canto que o cara chuta. Mas Não, né? Pedro Raul muito é bom. Jogador rápido inteligente. Professor, Dentro das características dele. para a prova tem que estudar toda a matéria. Sim. Você Sempre. estuda o aluno, que você já sabe, aquele ali eu sei que Todos. vai colar, aquele ali eu sei que vai... Todos. Aí, viu? É isso. Todos Ele já eles. sabe qual aluno que ele vai ferrar quando ele escolhe aquela questão para a prova. Essa questão o tal aluno não vai responder, vou botar... pro Ele vai prova. tentar ali jogar no... Qual aluno vai se ferrar? Porque o aluno, ele se auto-sabota, né? E, em alguns casos, o jogador de futebol também, né? Você vê se é um erro recorrente do Rossi, é uma coisa para ele pensar também. Né? Falar em estudar, pesquisar, eu estou pesquisando, estudando aqui para ver quantos gols tem Pedro Raul no Campeonato Brasileiro. Então me diga quantos bem, gols sabe tem Pedro quantos? Raul. Ele começou bem, depois deu uma parada, deve estar com 6 Ele gols. caiu junto com o Ceará, mas... Quase você acertou. 7 gols tem Pedro Raul. 7 foi o de ontem. Sabe quem está na frente do Pedro Raul, apenas no Brasileirão? O Caio Jorge, que é o artilheiro, com 13. Arrascaeta, Arrascaeta tem Arrascaeta, 10. Verrete, Verrete, 9. Caio Jorge. E Pedro Raul, 7. Não, Caio Jorge foi o primeiro que eu falei, 13. Arrascaeta, 10. Verrete, 9. Pedro Raul, 7. Mas pro Vasco não serviu. Pro Corinthians não serviu. Tá aí fazendo... Mas É, que não teve fez chance gols. de servir e não serviu também, né? Também tem isso. É que lá não fez gols. Não Mas foi podia ter tido mais injustiçado chance, nesse caso. de repente, Mari. No Vasco, acho que não. Eu acho que teve chances. É que você consegue no Ceará montar um projeto Ele de tinha ido bem no ataque, Goiás, né? Pra ele. levando em consideração as características do Pedro Raul. Porque o Ceará não tem investimento, então ele pega um jogador que ele consegue contratar e trabalha para esse jogador. É isso. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 8 ou 80, mais ou menos a torcida arrebenta. Aqui são só os melhores e selecionados. Esse é o Flamengo, elenco